Olá a todos, graça e paz. Então vamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar das duas testemunhas que fala aqui o livro do Apocalipse. Você já se perguntou quem são essas duas testemunhas? No sentido espiritual, no sentido de hoje, trazendo para a nossa igreja hoje, que o Apocalipse quer falar sobre o sentido das duas testemunhas, tá certo? Então a Bíblia nos dá um sentido, um entendimento, uma revelação espiritual, trazendo para nós hoje na igreja atual, na igreja contemporânea, agora na última geração, né, a geração que procede o fim dos tempos, ou a grande tribulação, porque já está sendo construído o terceiro templo lá em Israel. Então, o que essas duas testemunhas são? O que elas simbolizam aqui no Apocalipse e trazendo para o espiritual, para nós como igreja hoje. Então, nós vamos estudar sobre isso. Já vou trazendo a vinheta e você fica comigo aí, aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. Muito bem, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Hoje o estudo vai ser sobre escatologia bíblica, os tempos proféticos. A escatologia, ela trabalha não só com o futuro, ela visa o que aconteceu no passado, presente, para entender o futuro. Isso é a escatologia bíblica. Então nós vamos aí aprender através da palavra de Deus, da revelação profética e, claro, nas profundezas da profecia bíblica, para que possamos entender essa revelação para nós e possamos nos identificar como igreja através do livro de Apocalipse. Então Apocalipse no capítulo 11, a partir do verso 3, né, para o vídeo não ficar muito extenso, aí diz, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Tá certo? Então aqui ele já dá uma margem para a gente entender a questão das duas testemunhas, né? Tanto do que passou, como no presente, como para o futuro. Tá certo? Então nós devemos entender esses 1260 dias, ou em profecia bíblica, um dia te dei para cada ano, 1260 anos. Tá certo? Esses 1260 anos também já aconteceram no tempo profético, tá certo? No tempo profético, os 1260 anos aconteceram de perseguição também à igreja, dados da Idade Média, onde a igreja foi perseguida, muito perseguida, também, tanto pelos imperadores naquela época, né? Depois de Jesus, nos primeiros séculos, como também depois foi muito perseguida pela igreja romana. A igreja romana também, na questão da Inquisição, houve muita perseguição aos protestantes, houve muita guerra também, tá certo? Na questão da cristandade. Então, 1260 anos, onde houve essa grande perseguição, por isso que chama as testemunhas mártires. E aquela geração, ela se coloca dentro disso aqui, porque ela pregou a palavra de Deus. Povos como os povos valdenses, né? Depois você pesquisei sobre os povos valdenses, os albigenses, eram povos que tinham a Bíblia como única regra de fé e prática, não se dobravam à tradição. Então por isso que eles eram perseguidos, eram taxados, eram perseguidos pela igreja romana, porque não queria aceitar os dogmas da igreja que se tornara romana, né? Romana cristã, tá certo? Então, igreja católica, apostólica romana. Então aí houve muita perseguição naquele tempo, naquela época, né? O Papa até no tempo desse pediu perdão por causa de todas essas perseguições que houve. Mas aí, então, por isso que chama as testemunhas mártires. Então, o que são as duas testemunhas? São pessoas de cada época que passaram por perseguição e martirização, tá certo? E também aquelas pessoas que conseguiram salvar. Por exemplo, na guerra que teve de Jerusalém, né, dos anos 70, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, quem estiver na cidade, que fuja. Teve aquelas que ficaram para combater e teve aquelas que fugiram. Aquelas que ficaram para combater, ou foram mortas, ou foram pegas pelo inimigo para servir de escravos, de cativos, tá certo? Então, teve aquelas que fugiram, obedeceram a voz de Jesus, que fugiram, porque já estava profetizado. Não tinha como o povo judeu ganhar aquela guerra. Então, eles se encaixaram numa dessas opções, ou fugir, ou lutar e morrer, ou se tornar escravo, tá certo? Então, em todo tempo, a igreja que crê em Jesus Cristo, aqueles cristãos que saíram do judaísmo para o cristianismo, crendo em Jesus Cristo, passaram por grande perseguição desde essa época. Por isso que Jesus Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas duas testemunhas, elas simbolizam a igreja, que é fiel ao Senhor Jesus Cristo, de cada geração, né? Mas elas simbolizam também dois grandes homens de Deus na Bíblia, tá certo? Porque aqui está dizendo, ó, no verso 4,
que elas são duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do todo Deus da terra. Então, no mundo espiritual, há as duas oliveiras que simbolizam essas pessoas da igreja, simboliza a igreja. Ou ela quando ela é arrebatada, ou ela quando ela é martirizada, ela quando ela é perseguida, tá certo? Há toda essa característica da igreja, tá certo? E os dois castiçais, né? Que simbolizam a igreja viva, a igreja acesa, a igreja com o Espírito Santo de Deus. Então, para a gente entender isso também melhor, vamos aqui para Zacarias, capítulo 4, 1,14, né? Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda, tá certo? Aí ele diz aqui também no verso 6, ó. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é pelo Espírito, a igreja ela se move, ela age pelo Espírito. Então o Espírito de Deus está simbolizado, ele está refletindo no mundo espiritual, através também dessas duas oliveiras, né? Aí ele diz aqui, ó, verso 11, prosseguiu e lhe perguntou: quem são essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a palavra, perguntou: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? Azeite dourado simboliza o Espírito Santo, né? Ele diz, ele me respondeu: não sabe o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então quem é ungido da igreja? É a igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você é ungido. E além disso, Salmo 34,7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Então, como diz aqui no livro de Lucas, ó, respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então o anjo ele sempre acompanha a igreja. Aqui foi quando anunciou, né, na verdade, João Batista, né? Então perguntou Zacarias e o anjo, né? Como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias, né? Aí o anjo Gabriel falou para eles, né? No caso do nascimento de João Batista. E nós vamos falar de João Batista aqui, tá certo? João Batista está incluído entre as duas testemunhas. Amém? Então, meus amados, aí ele diz aqui, ó: e se alguém quiser fazer mal, verso 5, fogo sairá da sua boca e devorará os teus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, tá certo? Então muitas pessoas, né, naquela época também, que quiseram fazer mal à igreja, elas foram mortas. Por exemplo, Jezabel, né? Jezabel fez muito mal à igreja, mas depois ela foi morta, tá certo? Também outros que apenas por fazer desacreditar do povo de Deus, tá certo? Depois eles pagaram o preço, tá certo? Aqueles que perseguiram, depois eles pagaram o preço. Por exemplo, o apóstolo Paulo perseguiu a igreja, mas Deus disse: olha, importa padecer pelo meu nome. E aí o Senhor ele não deixou acontecer nada com o apóstolo Paulo, mas chamou o apóstolo Paulo para ser o grande apóstolo das mensagens, das boas novas ao evangelho da graça de Deus. Então, meus amados, olha, vamos ver aqui também na referência bíblica, o que ele diz aqui, né, ó, verso 6, né? Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então você vê, o próprio Moisés, Deus deu esse poder a ele, Moisés e Arão, né? Porque eles transformaram a água do rio Nilo em sangue, né? Lá no Egito, nas 10 pragas, tá certo? E aqui também é uma denotação para quem? Para Elias, porque Elias pediu para fechar o céu e que não chovesse. Vamos abrir aqui a Bíblia aqui, pega essa referência também. A partir do verso 1 diz, ó: então Elias, o Tasbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou com orvalho, perante cuja face estou, né? Aí ele disse: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, tá certo? Então ali ele fez cessar a chuva, tá certo? Aqui é Elias falando, né? Então a representação também das duas testemunhas na pessoa de Elias, porque Elias foi um restaurador na época de Israel, né? O povo estava na idolatria, né? O povo estava caindo, né? Aqui você vê, ó, vamos ver aqui também, capítulo 18, certo? Onde Elias se apresenta para o rei Acabe, né? Aí ele diz, no verso 17, vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, né? Tá certo? E Elias, depois aqui no verso 19, ele faz, né, uma disputa. Ele pede para o rei fazer uma disputa. Quem é o profeta? Quem são os profetas verdadeiros? Quem são realmente os profetas de Deus? Então Elias foi um restaurador de seu tempo. Então nesse mesmo ímpeto,
Nessa mesma força de Elias, nesse mesmo espírito, é que as duas testemunhas devem se mover no tempo de hoje. Você vê que as testemunhas no tempo do passado, os albigenses, os valdenses, né, foram corajosos em preservar a Bíblia, né, em praticar a Bíblia como sua única regra de fé e prática, não seguindo os dogmas, não seguindo as tradições. E outros para trás também, né, que entregaram a sua vida, foram mártires, outros tiveram que fugir a lugares distantes, o próprio povo de Israel teve que fugir da sua terra, tá certo? Tudo por causa da palavra de Deus. Todos são uma denotação, né, uma exemplificação das duas testemunhas. E no mundo espiritual, as duas oliveiras e os candelabros, tá certo? Então, quem representa as duas testemunhas, né, propriamente dito, na palavra de Deus, são as igrejas, as gerações que sofreram, tiveram um grande avivamento, mas também sofreram perseguições. Então nós vamos trazer duas grandes referências para simbolizar aqui as duas testemunhas, Elias e João Batista. Primeiro Elias, porque Elias, ele foi um restaurador, assim a igreja também é uma restauradora do seu tempo, na sua época. Nós hoje, como igreja, nós estamos no ano de 2023, nós como igreja, como cristãos, nós temos que ser restauradores, reparadores de brecha da nossa época, levar a palavra, entendimento da palavra e ser firme e forte para crer na palavra e ser firme na palavra. Então a palavra de Deus diz aqui, ó, verso 21, Elias chegou todo o povo, né, e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus, segue-o, se é Baal, segue-o, porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias aqui incitou o povo, né, incitou o povo para que tomasse uma posição perante Deus, porque o povo estava na idolatria. Então um dos pecados pior que Deus considera é a idolatria, é você querer reconhecer outros deuses, né, diante do Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Elias incitou o povo, se vocês tomam uma posição. Então nós temos que ser intrépidos, assim como Elias foi. Agora vamos aqui ver mais um pouquinho aqui em Apocalipse, aqui no capítulo 7, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então isso aconteceu também em todas as gerações de avivamentos, né? E em todas as gerações que a igreja foi perseguida. A igreja foi perseguida pelos generais romanos, pelos imperadores, né? Que eram as bestas feras, era o grande poder político e religioso daquela época, certo? Então ali também eles mataram, né, muitos cristãos, representando as duas testemunhas mártires, que aí no caso já representa quem? No caso, quem não conseguiu fugir, né, no caso de Elias, que foi arrebatado, ou na simbolização de fuga, né? Só que Elias foi arrebatado no caso. Mas aí João Batista ele não fugiu, João Batista ele foi martirizado. Tá? E aí já passa agora para a segunda testemunha, a nossa segunda exemplificação melhor das duas testemunhas, os dois exemplos melhores da igreja. Elias, como nós já falamos, e agora João Batista. Aí ele diz, ó, e os vencerá e os matará. Então Deus permitiu, né, que matasse João Batista, e Deus também permitiu, na sua permissão, só que ele disse que vocês podem também fugir. Deus não deixou seu povo à toa, disse, ó, vocês podem fugir, podem lutar, né, como Deus já deu muita vitória também ao povo de Israel para trás, quando era para ter a vitória, realmente Deus deu a vitória. Mas se o Senhor profetizar que o inimigo vai ter uma vitória, não, porque eles não têm vitória, estão derrotados, né? Mas eles vão ter um avanço temporal para que se manifeste o plano de Deus, aí então o Senhor dá uma chance, então vocês fujam, né? Quem não fugir, fica para ser mártir, mas quem puder fugir, fuja, de acordo com a profecia. Então no caso de João Batista não quis fugir, ele aceitou a sua martirização, né? Aí aqui ele diz aqui, ó, como muitos também da igreja que aceitaram, não fugiram, alguns fugiram, outros não, né? Dessa grande perseguição. Aí a Bíblia diz aqui, ó, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que é espiritualmente, né? Aqui já um olhar espiritual, claro, nós temos que entender a Bíblia espiritual, se chama Sodoma e Egito. Então nós temos que entender, às vezes literal, né, de acordo com a denotação, e às vezes espiritual. Aqui ele fala, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Sodoma e Egito representa o mundo ímpio, todo mundo ímpio, né? Sodoma e Egito, porque o mundo jaz no maligno. Então representa todo mundo que jaz no maligno. Aí ele diz, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Nós sabemos que o Senhor foi crucificado em Jerusalém, né? Lá no Monte da Caveira, lá no Gólgota, né? Ele caminhou até lá, e lá colocaram as cruzes. Mas aqui é uma denotação espiritual que o povo disse, ó, prende Jesus e solta Barrabás. É o que o povo está dizendo hoje no mundo, né? O povo prefere o mal do que o bem, tá certo? Por isso que Jesus Cristo disse, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí ele diz aqui, ó, os homens de vários povos, tribos e nações verão seus corpos mortos 3 dias e meio, né? Que aqui
fala da questão também dos 1.260 dias, trazendo para 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, tá certo? Não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro, né? Ou seja, alguns corpos ficaram espalhados, né? Tá certo? E aqui, a gente vai agora aqui para o livro de Lucas, para ver a questão de João Batista, né? Ele percorreu por toda a vizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse foi o trabalho de João Batista, pregar a remissão dos pecados, porque vinha o Senhor Jesus se apresentar e o povo tinha que se preparar espiritualmente para a remissão dos pecados, né? Tá certo? Para receber o rei, já naquela época. Aí ele diz, ó, conforme está escrito, né? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Isaías 40, de 3 a 5, tá certo? Aí ele diz, ó, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Então esse é o trabalho de João Batista, o trabalho também de restauração na nova aliança, com maiores e superiores promessas. Elias fez um trabalho de restauração na antiga aliança, João Batista um trabalho de restauração na nova, mas todos os dois se completam, pois simbolizam as duas testemunhas, tá certo? As duas oliveiras e os candelabros. Espiritualmente falando, no mundo espiritual, os anjos que nos assistem, né, nos ajudam, tá certo? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra, e Elias e João Batista. Elias foi transladado, João Batista foi martirizado. Simboliza também, quando Jesus voltar, que um povo, ele foi martirizado, mas Jesus vai ressuscitar, que são justamente aqueles povos que morreram no Senhor, estão guardados com o Senhor, que ressuscitaram primeiro. Depois nós, os vivos, que simbolizamos Elias, seremos juntamente arrebatados com ele na nuvem e estaremos para sempre com o Senhor. Palavra do apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. Então não dá para mais continuar, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? Eu vou já editar esse vídeo, mas já te agradeço aí por você ter ficado até agora, tá certo? Nós entendemos um pouco, estudamos um pouco aqui sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Simboliza a igreja, simboliza na pessoa de Elias e João Batista, na restauração da igreja. E hoje somos nós, no mesmo espírito, né? Você vê que a palavra de Deus, lá em Zacarias diz, não pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus amados? Shalom.